é ser curado. Pode assentar-se. O Miguel é um resultado disso que a gente está trabalhando nos seus corações todo esse tempo, de alguém que se importa com outra pessoa e vai na direção dela. A Cris Hidalgo, né? Tem tanta Cris aqui na igreja, a Cris Hidalgo, que conheceu a família do Miguel, que foi na direção e ajudou, ele já disse isso, e por causa da filhinha dele, por causa desses gestos, o Miguel tem estado com a gente, e o Miguel tem crescido cada vez mais na presença de Jesus. O que me empolga é que ele tem andado, uma vez por semana nos encontramos, e isso, o encontro dele não é comigo, o nosso encontro é com Jesus, e lá nós vamos para a presença de Jesus, que ele diz que está presente onde tiver 2 ou 3, e a gente sempre está consciente que Jesus está sentado com a gente, ministrando, ensinando. E o que me impressiona é o quanto ele está buscando de Deus, o quanto ele quer de Deus, e quanto ele tem tido uma visão e está mais íntimo de Deus. Então ele vai contar aquilo que Jesus tem feito, e ao mesmo tempo trazer uma palavra para o nosso coração, como é que Jesus tem sido especial na vida dele. Então bem-vindo, Miguel, Deus te abençoe e use a sua vida grandemente, tá bem? Amém. Pessoal, antes eu queria fazer uma oração, acho que é mais por mim, tá? Porque é muito mais difícil estar aqui em cima do que estar embaixo. Não parece, mas o João estava falando comigo um pouco antes que a boca seca, o coração acelera, e eu que já falei para mais de 1000 pessoas, isso aqui é muito mais importante para mim, inclusive. Então, Pai, que, como eu peço diariamente, que seja menos eu e mais o Senhor. E que hoje o Senhor me utilize, através do seu Espírito Santo, para que toque o coração de cada um dos que estão aqui ou assistindo de suas casas. Bom, o que eu queria conversar com vocês é a forma como eu vejo Deus, o Senhor Jesus, conversando comigo através das Escrituras. E para isso, eu usei um título para chegar num contexto. Lá em João 14, 6... Jesus para mim faz a maior das revelações que tem em toda a Bíblia, que ele diz abertamente: eu sou o caminho e a verdade. Eu estou dando ênfase aqui, porque é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual que é o contexto disso? Por que Jesus ele dá ênfase nessas condições? Primeiro, você não vem ao Pai. Quando ele diz vem ao Pai, significa Jesus está junto ao Pai. E Jesus, quando se fez homem, ele trilhou o caminho para que nós chegássemos também até o Pai. Então, por isso que ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e depois foi arrebatado, voltando para o Pai. E este caminho que Jesus trilhou por toda a sua vida enquanto homem, foi justamente para que nós fôssemos resgatados do pecado que se originou lá com Adão e Eva. Que lá mesmo em Gênesis a gente observa que o próprio Deus disse que de Eva viria aquele que derrubaria o diabo, mesmo sofrendo no seu calcanhar. Quer dizer, sabia-se desde então que Jesus viria e nos salvaria. E isso mostra a primeira parte, o caminho. Ou seja, o Pai, ele sempre teve o caminho preparado. Deus tem um propósito, Deus tem um caminho para cada um de nós. Nada, absolutamente nada que Deus faz é por acaso. Às vezes a gente pensa na nossa cabeça, nas nossas divagações, que Deus está dizendo o seguinte: não foi por obra do acaso, Deus escreve por linhas tortas. Não. Deus tem o seu caminho, Deus tem o seu propósito, e isso se aplica a cada um de nós. Então, quando lá no início, Jesus ele estava no meio de uma discussão, onde os fariseus eles dizem: olha, Jesus está, apesar de não ser ele, a própria Bíblia faz essa colocação, que Jesus estava batizando mais do que João, e isso começa a gerar uma comoção naquela região. E aí Jesus fala: olha, vou sair da Judeia e vou para Galileia. E ali, se você olha na Nova Almeida atualizada, Jesus fala: e era necessário para Jesus
sair da Judéia e ir para a Galileia. E ele passaria por Samaria ali, por Samaria, perdão, mas era uma rota que era necessário. Prestem atenção nessa palavra, necessário. Ou seja, era o caminho normal? Era o caminho que Jesus trilharia, ou qualquer judeu trilharia? Não. Por quê? Havia uma guerra, havia uma discussão, havia uma rusga muito antiga entre os samaritanos e os judeus. Não era normal que um judeu passasse por Samaria. Aquele não era o caminho. Mas como a própria Bíblia diz, Jesus sabia que era necessário. Então, às vezes, nós pensamos, mas eu tenho que passar por isso, eu passei por aquilo. Nossa, mas Jesus, Deus me fez passar por determinada coisa. Pessoal, entendam, os caminhos de Deus são necessários. Então, era necessário que Jesus passasse por Samaria, e aí passasse por Sicá. Então, essa necessidade, porque o caminho normal, quando a gente estuda a história, não seria eles passarem justamente ali por Sicá, pela Samaria. Ele faria um contorno pela Transjordânia, tá? Não era o caminho normal, nenhum judeu passaria por ali. Inclusive, alguns anos antes, alguns historiadores dizem que na região, que alguns samaritanos colocaram ossos humanos dentro de um templo dos judeus. Ou seja, a animosidade era tremenda. Mas Jesus fez questão, porque era necessário ele passar por aí. Então, acho que esse primeiro ponto deixa claro que os caminhos que Deus trilhou, desde a fundação do mundo até o final, estão determinados por Ele e de acordo com a vontade dEle. Então, tentem se colocar nessa situação. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse comigo? Na verdade, Deus tem um propósito para a vida de cada um. E esse propósito, ele passa por um determinado caminho, por uma determinada situação, para fortalecer a nossa fé. Justamente como até o pastor já falou mais de uma vez, Deus não testa, Deus prova. Quando Deus pede e impõe que você passe por determinada coisa, Ele está provando a sua fé, não em você, mas nele. Porque através dele nós podemos fazer muito mais coisas. O próprio Cristo disse que aquele que tiver fé faria coisas ainda maiores do que ele. E uma coisa, gente, eu não sou bom de citação igual o João e o pastor. Eu lembro que tem na Bíblia e vou falando, tá? Eu não tenho essa capacidade aí de decorar, de citar determinada passagem, ainda não. Se Deus permitir, eu ainda quero chegar lá. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que no seu coração, você pode ter determinada rota que você queira, mas o caminho e o propósito vem de Deus, não de você. Então aceite os planos de Deus e pergunte para Ele, como que eu posso trilhar o caminho que o Senhor tem para mim? Como que eu posso chegar ao que o Senhor pretende? E aí nós chegamos ali na mulher samaritana, e naquele poço, onde Jesus ele fala. Nessa hora, a gente tem que pensar o seguinte, aquela mulher, chegando naquele poço, aí tem uma tradução, eu estava até conversando com o pastor ontem, porque vocês vão olhar na Bíblia, tem traduções e traduções, tá? Em determinadas traduções, eles colocam que Jesus chegou lá às 6 horas da tarde, em outras Bíblias, outras traduções, ele é chamado de meio-dia. Na minha concepção, diante do contexto, era meio-dia. Eu vou explicar o porquê dessa improbabilidade. Primeiro, como eu disse agora, quando Jesus ele chega até aquele poço, não era um lugar para ele estar, nos olhos humanos. Então, às vezes, naquele momento, era necessário que Jesus estivesse ali? Era provável que estivesse ali? Não, era absolutamente improvável que ele estivesse ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus quando chega ao poço, ele fala, aí ele começa a criar, e vem de novo os caminhos de Deus. Quando Jesus ele decide e ele sabe que ele precisa conversar com aquela mulher, ele cria a situação. Por quê? Ele diz aos seus discípulos, estou cansado e estou com fome, então eu vou ficar aqui.
e vocês vão até a cidade comprar comida. Ou seja, Jesus queria ficar a sós. Ele sabia da necessidade de ficar a sós. Mas por que isso? Quando chega a mulher ao poço, ele começa a conversar com ela, não vou entrar em detalhes do texto, mas eu quero que vocês entendam ali naquele momento. Era normal um judeu falar com um samaritano? Não, de forma alguma. Era mais fácil aí no linguajar comum sair uma pancadaria do que sair uma conversa. Segundo e mais importante, um homem falaria com uma mulher? Sozinho? De forma alguma. Aquilo era inclusive proibido para a época. O homem não poderia falar com uma mulher. Mas Jesus se dirige, um judeu, se dirige a uma samaritana, cuja conversa, pelo contexto que eles viviam, era absolutamente proibido. Então a gente tem que entender que, e por que Jesus quis ficar sozinho? Isso seria escandaloso para os seus discípulos, e a própria mulher eventualmente sequer chegaria ao poço. Se ela chegasse e visse um monte de homem, a maioria dos discípulos ali que acompanhavam Jesus eram homens, ela falaria: opa, aqui não é o meu lugar. Ela ia bater meia volta, ia voltar para a casa dela e acabou a conversa. Nem chegaria. Então Jesus, sabendo que aquela mulher iria até ali, ele desvia sua rota e faz questão de ficar sozinho. Porque ele queria, ele precisava, era o desígnio do Pai que Jesus se apresentasse para aquela mulher. E aí eu quero que vocês façam um exercício, mais ou menos como eu tendo a fazer nesse texto. Por quê? Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe, e Jesus foi bem textual nisso, ele costuma falar como? Por parábolas. Por que Jesus fala por parábolas com as pessoas? Porque nós, na nossa pequenez, no nosso pequeno intelecto, nós não teríamos condições de entender os desígnios do Pai, a vontade do Pai e os planos do Pai. Então Jesus, ele se utilizava muito de parábolas para que todos ali pudessem compreender a vontade dele. Não era uma figura de linguagem para que ele pudesse se aproximar das pessoas e que elas pudessem entender sua mensagem. E se vocês prestarem atenção, quando Jesus ele pretende, na minha concepção, deixar uma mensagem mais forte e que se ecoaria por todo o tempo, Jesus ele não nomina certas pessoas. Certas pessoas simplesmente não têm nome. A mulher samaritana tem nome? Não. Pode ser Maria, pode ser Joaquina, pode ser Jordana, pode ser Beatriz, pode ser Amanda, pode ser Franciele. Eu estou citando as minhas mulheres, tá? Para quem não sabe. Porque na verdade, e pode ser Miguel, pode ser Cris, pode ser Israel, pode ser João. Na verdade, não pode, é. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele não está conversando com aquela mulher, ele está conversando ao longo da história com cada uma das pessoas que viria no futuro. Então, o meu coração ele diz: quem é a mulher samaritana? Eu, você, cada um de nós é a mulher samaritana. Ah, hoje eu não sou mais a mulher samaritana. Em algum momento da sua vida você foi a mulher samaritana. Então Deus, quando ele fala através do seu filho, ele nos fala: eu preciso te encontrar. Ah, mas eu vivo num mundo que Deus não vai chegar até mim. Às vezes você está no meio de droga, às vezes você está numa vida de prostituição, às vezes você tem uma vida toda torta, em que você pensa: Deus não vai chegar aqui onde eu estou. É improvável, é impossível Deus me encontrar nessa vida que eu tenho. Sinto te informar, mas não é improvável, não é impossível, é. O que você precisa? Como a mulher samaritana tinha, um coração desejoso de Deus. Não importa onde você está, não importa o que você esteja fazendo, queira, busque ao Senhor. E não interessa o buraco que você está enfiado, Ele vai te resgatar.
olha para cima e fala: pai, eu não tenho mais para onde ir. Ele te resgata. Não interessa o poço que você se encontra. E aí cabe uma nova reflexão quando Jesus encontra a mulher no poço. Gente, o que é o poço? Vocês já pararam para pensar qual que é o contexto e o que é o poço? O poço é o mundo. O poço é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. Por que a gente tem que parar para... Façam essa contextualização. Todo mundo, quando tinha... Vamos aí, novamente me colocando no lugar da mulher samaritana, a gente tem que fazer esse exercício o tempo todo. O poço são as nossas situações, é o nosso cotidiano. Hoje a juventude, e eu já passei por isso, muitos de nós já passaram por isso, principalmente antes de uma conversão verdadeira. Você tem uma experiência, você vai ao mundo, você busca determinada coisa para saciar uma sede de coisas que nem você entende de onde vem. E aí o jovem busca na prostituição, o jovem busca isso na droga. E aí quando eu falo jovem, não precisa a idade, tá? Pode ser qualquer idade isso, gente. Então, eu estou vivendo uma determinada situação na minha vida, aquilo em determinado momento deixa de me satisfazer. E aí eu tenho sede de novo. E eu volto para onde buscar a sede? Volto para o poço. Eu volto para o mundo. Então, quando a mulher diz ali que eu volto para o poço todo dia para buscar água, significa que nós voltamos para o mundo para tentar matar uma sede de algo que a gente nem sabe o que é. E aí Jesus, nesse momento, ele chega para a mulher e fala: você tem sede, mas eu sou a água da vida. Eu sou aquele que vai matar a sede que você mesma sequer sabe do que é. Então, principalmente isso, e eu só acredito que deva fazer mais sentido para os jovens ou para aqueles que estão fora da igreja. Quando você busca no mundo, no primeiro momento você entra em êxtase, fala: nossa, encontrei o que eu buscava. Mas passa um pouquinho, aquele fogo, aquela paixão acaba, e você volta para o mundo. E isso vai acontecer em tudo, gente. Quando eu falo lá fora, isso serve para o casamento, isso serve para o trabalho, isso serve para a família, isso serve para muita coisa. Aquele casamento em que a pessoa está nele depois de uns anos, acabou o fogo do meu casamento, acabou a paixão do meu casamento, eu preciso de um novo. Se o seu casamento não está em Cristo, sinto te informar, vai acabar. Vai acabar. A minha família já não me trata tão bem, o meu trabalho, aí entra muita juventude, os mais antigos aí, vou trabalhar, então vai. Não está preocupado muito, está preocupado em sustentar a família. Agora, a gente percebe que essa geração, ela busca satisfação no trabalho. E aí, esse emprego já não me satisfaz mais, busca um novo. Gente, se você não está em Cristo, nada desse mundo irá satisfazer. Sempre você vai ter que buscar uma nova situação. Sempre você vai ter que buscar uma nova realidade, uma nova satisfação para aquilo que você nem sabe que sente. E aí Jesus vem para aquela mulher e ele fala: eu sou a água da vida. Aquele que beber dessa água nunca mais sentirá sede. Naquele momento Jesus revela que aqueles que estão na sua presença não vão sentir sede do mundo, mas sim devem sentir a sede do próprio Cristo. Mas o Cristo, e aí vem uma outra revelação que Jesus faz, que fala: o Cristo que vive em cada um de você. Cristo, a partir do momento em que você aceita Ele como seu Salvador, Ele não está no mundo. Cristo, Ele vive dentro de cada um de nós. Então você não precisa mais buscar o mundo. Você precisa buscar Jesus que está dentro de você. E aí as coisas do mundo provavelmente vão te satisfazer muito mais. Porque você vai entender não sob os olhos do ser humano,
mas sim sobre os olhos do cristão. E aí, neste momento, cabe aí Jesus, ele fala para a mulher: me dá água. E ela fala: eu não posso falar com você. Você é um homem, você é judeu. Quem que é você para conversar? E aí, aquela mulher, ele diz para ela, ele começa a descrever a vida daquela mulher aos olhos dela. Você teve 5 casamentos, o primeiro foi assim, o segundo foi assado. Você sente o perfume da laranja quando você vai no mercado. E o atual, que nem é marido, que você vive com ele. O que Jesus quer mostrar para a gente naquele momento? Lá fora, o mundo pode não conhecer os seus pecados e você ter uma vida ilibada aos olhos do mundo. Mas Deus, Jesus, conhece o coração e a vida de cada um de nós. Existem pecados, existem erros que nós nem sabemos que são erros aos nossos olhos, mas são. Conforme você avança na fé, você consegue identificar em si mesmo erros que você fala assim: não, eu estou certo. Você bate o pé, jura de pé junto que você está certo. E Jesus, ele chega aqui para essa mulher, com perdão da palavra, dá um tapa de luva de pelica na cara dela e diz: eu sei dos teus erros. Então, admita, confesse, aceite os seus erros. Neste momento em que você aceita, em que ela admite o erro dela e ela confessa: sim, realmente sou eu. Aí Jesus fala: confessou? Admitiu o seu erro? Reconheceu os seus erros? Sim. Então ele fala: olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou aquele que você buscava lá fora e não sabia o que estava procurando. Neste momento, a mulher fala: como assim? Disseram que viria o Messias e ele está na minha frente, falando comigo. Quando você se coloca no lugar da mulher samaritana, e aí é o Miguel, quando Jesus fala assim: peraí, eu errei, eu sacaneei, eu pisei na bola, eu não fui um bom marido, eu não fui um bom pai, eu não fui um bom filho, eu não fui um bom, enfim, de todos os erros que cada um de nós comete. Jesus, ele olha para aquela mulher e fala: tudo bem, eu te aceito, tudo bem, eu te perdoo. E mais à frente ele fala: não só te perdoo, eu morri por você, eu vivi, passei por todo o Calvário para te salvar. Então, quando você consegue entender e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, basicamente ele fala: eu vim até você. Naquele momento que você aceita Jesus de verdade, Jesus vai se revelar para cada um de nós. E neste momento de revelação, você consegue entender que a água do poço, que é a água do mundo, não faz mais sentido, mas sim aquela água que vem do nosso Senhor e Salvador, do Cristo revelado. Então, quando Jesus se revela como a resposta para aquelas perguntas, para aquelas insatisfações que nós temos no nosso dia a dia, aquela mulher, ela entra, eu imagino, ela entra em choque no primeiro momento. E aqui cabe a cada um de nós entender o seguinte: imagina, eu faço esse exercício de me colocar no lugar dela. Porque eu? Quem sou eu para ser aceito por você? Quem sou eu para ser perdoado de tanta coisa errada que eu fiz e continuo fazendo? E aqui abre um parênteses para cada um de nós: não é porque Jesus te encontrou, não é porque você aceitou, que você vai parar de errar da noite para o dia. Você vai errar, você vai pecar, você vai tropeçar, mas Ele te aceita, Ele te perdoa. Por quê? Porque Ele é Pai. E aí enquanto você aceita que aquele Jesus Pai perdoa e aceita, quem é pai aqui sabe,
Ah, meu filho errou. Você deixou de amar o seu filho porque ele errou? Você deixou de perdoar o seu filho porque ele errou? Você não daria sua vida pelo seu filho? O pai fez exatamente isso. Ele se fez filho, ele se fez homem, ele sofreu e ele morreu pelos seus filhos, por nós. E naquele momento de revelação de Jesus para aquela mulher no poço, ela, depois do êxtase, ela fica tão cheia do Espírito Santo que ela simplesmente fala: mas como que eu posso te adorar? Eu não consigo chegar na igreja. Eu não posso ir até a igreja. Eu não posso, porque lá é feito para o judeu. Lá é feito no monte. E aí Jesus fala: como que você me adora? Como que você me busca? No secreto, no seu coração. Então, para você que está aí fora, e às vezes tem vergonha de entrar dentro de uma igreja, tem vergonha de entrar dentro de um templo, tem vergonha de ir até um culto ou uma missa, não importa onde você vá, lembre-se, Jesus, aquele mesmo que habita em cada um de nós, ele precisa ser adorado em espírito, na intimidade. Então, quando a gente consegue entender que aquele Jesus vive dentro de nós, é ali que você tem que adorá-lo, porque nada do que você faz é oculto a Deus. Não é só os seus pecados, não são só os pecados que a gente tem, mas são os nossos desígnios, é o nosso coração. Então, quando você tem o desejo de buscar ao Senhor, quando Jesus ele reconhece naquela mulher pecadora, que já teve vários maridos, que já teve os seus problemas, o coração, o desejo de salvação através dele, ele não só vai até ela, mas ele a perdoa, a aceita e se revela para ela. Então, quando a gente tem esse momento de revelação de Deus conosco, como a mulher samaritana teve, o que a gente entende? Que Jesus habita no nosso íntimo. E neste momento, quando Jesus habita no nosso íntimo e nós os adoramos na intimidade, que no próprio texto deixa isso muito claro, que a verdadeira adoração é em espírito, até porque Deus é espírito, a própria Bíblia, aí vocês me perdoem, porque eu sei que tem a passagem, eu só não lembro o texto certinho, mas Deus é espírito, Deus é amor. Por isso que ele adora aqueles que o adoram em espírito. E aí vem o próximo passo. Quando essa mulher percebe esse amor e ela entende que para adorar a Deus, ela só precisa buscar dentro dela, e aí cabe a cada um de nós fazer isso, adorar a Deus no seu íntimo, aquilo transborda. Transborda de uma tal forma que o Miguel, que antes ficava ali, não se aguenta mais. A pessoa, quando Jesus transborda dentro de cada um de nós, nós precisamos fazer o que Jesus ele está dizendo, o que ele quer da gente naquele momento. O que ela faz? Ai, obrigado, pai. Ajoelha, chora. Não, ela entra em êxtase. Você é o Messias mesmo? Você é o Salvador que a gente esperava? Sou. O que ela faz? Fica sentada adorando? Não. Ela deixa a água do mundo. É muito significativo aquilo para mim, porque ela lembra que ela ia até lá com o canteiro dela para buscar água. O que ela faz com o canteiro? Com o instrumento que ela buscava a satisfação no mundo, larga e sai correndo, porque ela precisa levar aquela mensagem para os outros. Naquele momento em que ela transborda do Espírito Santo, ela fala: mundo, tchau. Acabei com você, estou satisfeito. Mas ela volta justamente para onde? Para a vila. Então, quando ela volta para a vila, o que aquilo significa para mim? Ela volta para a casa dela. Então, quando Jesus transborda em você, você volta para a sua casa, você volta para o seu lar e leva a mensagem que você acabou de receber. E no momento em que ela chega
na sua vila, e ela primeiro passa até pelos discípulos naquele momento, né? Desesperada, ela encontra com eles ali, e os discípulos ali, lembra que eu falei? Que Jesus pede para ficar sós. Os discípulos, eles chegam e falam para Jesus: ué, o que você está falando com essa mulher? Então aqui, Jesus, antevendo isso, ele já falou para eles: deixa eu aqui que eu vou ficar descansando, eu tenho fome, então vai para lá, me deixa aqui descansando numa boa. Naquele momento, quando ela passa por eles, ela encontra, aí vocês entendem por que Jesus quis ficar a sós com aquela mulher, porque ele sabia que eles poderiam ser instrumento de afastar. Então às vezes a gente não vai em determinado lugar, eu vou ser julgado, eu vou ser... Não, é no seu íntimo. Então quando aquela mulher transborda e vai até a sua vila, e ela começa a falar do Senhor que ela encontrou, duas situações ficam muito claras. A primeira, muitos creram só de ouvir. Muitos creram só de ouvir. Outros, julgando a pessoa que transmitia a mensagem, e muita gente vai me julgar por estar falando de Cristo, tipo, quem é o Miguel para estar falando de Jesus? Até esses dias atrás você estava aí no mundo, e agora você fala de Jesus, mas vai gerar a dúvida. Então, quando a gente entende que o Espírito Santo pode falar através de nós, e o mundo lá fora às vezes não está pronto, mas vai gerar a fagulha da dúvida, vai gerar a fagulha da curiosidade, vai gerar a necessidade de saber: peraí, o que aconteceu com o Miguel, que ele começou a falar de Jesus? Deixa eu entender o que está acontecendo na vida desse camarada, para eu quero isso para mim também. Se está mudando a vida dele, por que não pode mudar a minha? Alguns não, vão falar: peraí, se aquele cara mudou, eu também quero. Agora outros vão até duvidar de você. Outros vão falar assim: está na igreja porque é modinha, está na igreja só para se aparecer, está na igreja por algum outro motivo. Mas no íntimo aquele fala: mas peraí, aquele não está igual. Porque quando nós nos enchemos do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para nós e falar assim: você está diferente. Tem alguma coisa em você que não, por mais que eu duvide do humano, alguma coisa brilha. O teu olho brilha diferente. As tuas palavras soam diferente. E aí vem para mim a maior provocação daquele texto. Jesus aceita passar por caminhos que ele não passaria. Jesus aceita nos encontrar em lugares que ele não encontraria. Jesus nos aceita como nós somos. Jesus nos liberta de quem nós éramos. Jesus ilumina a nossa vida, mas, e aí, quando a gente vai para a própria Bíblia, ele faz uma exigência. A fé sem obras é morta. A fé em si, me perdoa, não faz nada. Tanto quando você olha no trecho, na passagem, quando ele fala que é a videira, ele fala: quem não estiver, os galhos que estiverem ligados a mim, que não derem frutos, eu corto. E aí entra a provocação. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele vai te arrastar até lá? Ou você é que vai? Você acha que você vai aceitar Cristo, sentar aqui na beira do tablado e falar assim: vai chegar a hora, está tudo bem, vou ficar inato aqui, vou ficar sem movimento, não vou fazer nada para mudar o mundo e vou ser salvo? Muitos falaram em meu nome, mas eu não o conheci. Muitos pregaram em meu nome, mas eu não conheci. Nesse momento Jesus está falando: eu conheço o teu coração. E quando ele conhece teu coração, ele te encontra. Mas quando ele te encontra, ele exige que você frutifique. Aí eu quero fazer uma pergunta: vocês vão, como eu estava, ficar sentados? Vocês vão esperar a volta
sem ter feito nada, eu tenho medo, eu tenho pânico às vezes de algumas coisas, mas eu não me contento. Eu não sou melhor do que ninguém por fazer isso. Muito pelo contrário, eu acho que eu sou, entre aspas, pior do que a maioria, porque eu não conheço tão bem a Bíblia. Mas eu tenho uma sede, que não é do mundo, é uma sede de Jesus. E essa sede de Jesus que existe em mim, me faz querer fazer coisas diferentes. Não é só orar pelo Rio Grande do Sul, é fazer alguma coisa. Oração é um instrumento poderoso, ele é. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então a provocação da mulher samaritana não é só a revelação, mas sim a ação. Então o que eu peço para cada um de vocês hoje, e essa é uma provocação que o pastor não precisou fazer em mim, é: saiam correndo. Falem de Jesus a todo momento. Nossa, vão me achar um crente maluco. E daí? Eu sou um crente maluco e não estou nem aí porque vão pensar de mim. Não tem problema. Nossa, mas você tem uma posição X ou Y. Gente, não tem problema. Se a pessoa se afastar de mim porque eu tenho Jesus na minha vida, obrigado. Tchau. Tá? Você não faz parte do plano de Deus para mim. E está tudo bem. Se você entende que Jesus vive em você e que eventualmente algumas pessoas vão se afastar, fique feliz. É Jesus trabalhando na sua vida. Fique feliz, porque só aqueles de Deus compartilham do desejo. E não é necessário. Às vezes você vai encontrar Deus no meio da rua. Onde que você encontrou Jesus? Eu tive esse reencontro com Deus no hospital. Pastor, no hospital. Algumas pessoas no meio da rua. Mas morreu ali? Não. Levou um tempo, mas hoje eu estou aqui. Eu estou lá fora. Eu falo de Deus sempre que eu posso. Eu busco a Deus. Olha, como eu posso te servir, Senhor? Cada um de nós existe em Deus, Ele fala que Ele dá dons para cada um. Dons de pregar, dons de trabalhar, dons de doar, dons. São 13 dons. Algumas passagens falam em 13, outras em 9, por aí vai. Mas Deus tem um dom para cada um de nós. Exercite o seu dom. Frutifique o seu dom. Porque caso contrário, se você não fizer, você vai ser cortado. E eu não quero ser cortado. Certo? Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. É isso que o Espírito Santo pediu para eu falar. Muitas das coisas que eu falei aqui, sinceramente não estou nem no papel. Vocês podem ver que eu escrevi um papel e não falei nada do que estava aqui, tá? Mas por favor, frutifiquem. A passagem da mulher samaritana é: deem frutos. Busquem o Espírito Santo, frutifiquem. Que a vida de cada um de nós ela seja instrumento da palavra de Deus. Não importa onde nós estejamos, saiam correndo, falem para os outros. Tem várias formas de fazer isso. Peça para o Espírito Santo mostrar para você qual é a sua forma.